Graças a Deus pela vossa presença. Gratos sejamos ao Senhor por em nosso coração e nossa vontade, por o desejo de que estamos hoje reunidos em seu nome. Que o Senhor, e mais propriamente também o seu Santo Espírito, seja com cada um, que a cada um fortaleça a fé e a confiança no Senhor e nos dê força para caminhar. Hoje, primeiro dia de semana, de acordo com a vontade do Senhor, aqui estamos para o louvar e o adorar, que o possamos fazer em espírito e em verdade, seja essa a nossa vontade e o nosso desejo, e que o Senhor ajude a cada um a superar a prova ou provas a que cada um está submetido, porque sabemos que o nosso alvo é estar com Deus um dia, que até lá o Senhor cuide de cada um de nós e nos ajude, caminhe connosco, que nós não fechemos a porta do nosso coração e do nosso ser, para que possamos usufruir no dia a dia das suas bênçãos. Possamos notar quantas são recebidas da divina mão. Vamos dirigir uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai Santo. Obrigado por cada um hoje aqui presente, Pai. Mas te pedimos igualmente, Pai, obrigado, e mais propriamente que abençoes, guardes e cuides aqueles que não puderam vir ou que possivelmente possam vir a caminho, Pai. Te pedimos que abençoes todo o teu povo neste dia, neste primeiro dia de semana, Senhor. Que a cada um fortaleças, aumentes a fé e a confiança de cada um, Pai. E que ajudes a cada um a ver, a sentir o quanto tu tens feito por nós, o quanto fazes diariamente, Pai. Obrigado, Pai, por teu cuidado, por teu amor, por tua misericórdia, pela tua ajuda, Senhor. Obrigado pelas batalhas já vencidas, Senhor. Obrigado, Pai, por aqui estares e te pedimos, Pai, que estejas no coração de cada um de nós, Pai. Que cada um de nós se leve até ti, Pai, neste momento que estamos reunidos em teu nome, Pai, e que tudo o que possamos pensar ou, digamos, fazer seja justo e agradável aos teus olhos, Pai, e subaltar a tua graça, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Aceita-nos, Pai, e olha-nos a cada um de nós através do nosso Senhor, teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tudo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. E no número 35. Nós não sabemos se tarde ou cedo, mas disto temos a certeza, penso, que todos nós que aqui estamos presentes, que Jesus Cristo vem. Quando? Não sabemos. Cuidemos para que nesse dia, quando o Senhor vier, estejamos ligados com Ele, em sintonia, em desejo e em vontade. Já Cristo vem, sinais há, as almas salvas vêm buscar, os que dormiram ficarão, os que velaram com Ele irão. Eu vou com Ele, eu vou com Ele, aqui não fique, eu vou com Ele, eu vou com Ele, eu vou com Ele, eu vou com Ele, aqui não fique, eu vou com Ele. Neste mundo temos de estar e o Evangelho de semear, olhando além, nele confiar. Nosso caminho temos que andar. Eu vou com Ele, eu vou com Ele, eu vou com Ele. Aqui não fique, eu vou com Ele, eu vou com Ele, eu vou com Ele, eu vou com Ele. Aqui não fique, eu vou com Ele. Há uma estrela por alcançar, impossível que à frente está. Uma montanha que ultrapassar, confiando em Cristo,
se vencerá. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Aqui não fico. Aqui não fico. Eu vou com ele. 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 Aqui não fico. Aqui não fico. Eu vou com ele. Amém. Que isso seja o nosso desejo e todas as nossas forças sejam agradar ao Senhor para irmos com Ele. E no número 51. E nós vamos com Ele porque, efetivamente, o seu amor, a sua misericórdia nos veio, nos procurou e tudo fez para que um dia estejamos na presença do Pai. E no número 51. Teu divino amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor dado com fervor. Atende, meu Jesus, esta petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem-me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, para te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, em tua luz andar, e os filhos teus amar, vem-me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te vou darei. Do mundo vil e mau nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor no céu luzi, a glória do porvir vou enfim fruir. Amém. Pode sentar-se um bocadinho, irmãos. Relendo alguns versículos que nos recordam algo importante para nós, que recordam o que é que nós éramos e o que é que nós somos em Cristo. Gálatas, no capítulo 5, versículos 6 ao versículo 11, diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E no número 47.
sempre possamos dizer, quer no gozo, quer na alegria, seja como for, que sem Cristo não podemos ser, não somos nada. Dele precisamos a cada instante. De ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, é que no céu contigo eu vá morar. Olá, meu Jesus, flui teu rico amor, e a dar em sua luz, submisso a ti, Senhor. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, sob tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Amém. Rocha eterna, hino número 60. Que a nossa firmeza seja esta rocha, que a nossa firmeza, como nós sabemos e se queremos dizer, é Jesus Cristo. Confiemos nele com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Ele tudo fez para estar connosco um dia no reino do Pai. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue que me limpa todo o mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar. Só tu podes, ó Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando ao meu lar subir, o teu rosto em glória vi. Rocha eterna, que prazer eu terei em ti viver. Amém. Podem sentar-se um pouco mais. E uma vez mais e sempre, porque penso que todos os presentes conhecem já a palavra do Senhor, muita dela, não toda, mas a suficiente, e esta que eu vos vou reler uma vez mais. Deus ama-nos. Deus ama cada um de nós, irmãos. Eu sei que vocês têm noção disso, mas às vezes pode passar pela nossa mente qualquer coisa que empalidece, não nos deixa ver com clareza, nem nos deixa sentir este amor de Jesus Cristo, e este amor de Deus por nós. Deus quer-nos
receber no seu lar. Deus quer que nós estejamos na sua presença. E de tal forma nos quer que nós vamos reler esta passagem que nos diz tudo e que nós sabemos o quanto o amor de Deus tem por cada um de nós. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquidores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura entre os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Hino número 74. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E aceita a nossa presença, Senhor, aqui, Pai. Te agradecendo e pedindo, em nome do teu Filho amado, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Em número 74. Quero estar ao pé da cruz, onde a rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a temer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, mando-te estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sou
se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Vamos pedir à Santa Ceia. Pode sentar-se um pouco, querendo. Eu vou pedir que o nosso irmão Luís proceda à distribuição. Diz-nos assim a palavra do Senhor, daquilo que de cor nós já sabemos e podemos, digamos, dizer, ensinados pelo nosso irmão Paulo, ensinados pelo Espírito Santo, ensinados por Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podia que o nosso irmão Luís nos dirigisse em oração, pedindo a bênção deste alimento, e sobre cada um de nós. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, por lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Te damos graças, Senhor, pelo seu amor, que é imensurável. Te damos graças, Senhor, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui para te louvar, te engrandecer, porque és digno de toda a honra e toda a glória. Pai, abençoe esse pão que representa o corpo de Jesus, que foi imolado na cruz, por amor de todos nós. E perdoa, Pai, nossas falhas, nossos erros, perdoa nossos pecados, e nos ajude, Pai, a viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o nome somente do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Oremos. Pai, em espírito de agradecimento e de honra e de glória ao Senhor, continuamos, Pai, agradecendo por esse suco que simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, Pai, para limpar as manchas de pecado de nossas almas.
esse sangue, Pai, que nos purifica e nos torna digno perante o Senhor de estarmos salvos pela graça, pela fé, em nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos proceder à recolha das nossas ofertas. Que com gozo, com alegria, possamos contribuir e queiramos contribuir para o Senhor. Porque o Senhor ama aqueles que assim o fazem. Que em consciência cada um contribua, não por tristeza ou por pesar, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu não sei se o nosso irmão Gilberto está em condições de fazer a recolha das ofertas. Sim? Ele queixou-se da coluna, não pode conduzir. E eu estou a desafiá-lo para que, efetivamente, com o esforço, possa recolher as nossas ofertas. Ao mesmo tempo que vamos cantar o hino número 84. Manso e suave, Jesus convida-nos. Chama por ti e por mim, eis que ela à porta te espera velando. Vela por ti e por mim, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama por pecador vem, pois que esperamos Jesus convidando. Convida-te sim a mim, onde os restos a ser te está dando, sim dando a ti, dando a mim.
vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim, transe de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim, veio salvar-nos do tal vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, Pai, que nos alimentes da Tua Palavra, que continues a alimentar-nos, e agora, Pai, que estejas com o Teu servo que traz a mensagem desta manhã, Pai, que esse mesmo alimento supra as necessidades de cada um de nós, nos avive, nos aumente a fé e a confiança em Ti, e todos nós possamos viver nesta esperança que nós queremos da vinda do Teu Filho amado. Senhor, abençoa-nos a cada um de nós, abençoa o Teu servo, e Pai, que tudo seja feito segundo a Tua e não a nossa vontade, Pai. Tu abençoas e guardes a cada um. Em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não estou muito bem. Apanhei uma gripe, acho eu que é gripe, ou um Covid, não sei, mas acho que não. Eu fui vacinado contra a gripe e contra o Covid, mas a verdade é que há uns dias para cá ando sempre tossir e essas coisas próprias de uma gripe. Portanto, irmãos, eu disse a alguns irmãos que não cumprimentava, irmãs que não davam beijo por causa exatamente disto, não é? É melhor prevenir do que remediar, já dizia outro. Bom, com a ajuda do Senhor, vamos então com o tema de hoje para a frente. Se me quiserem acompanhar uma leitura, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. Que nos diz assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu creio, irmãos, que todos nós, sem dúvida alguma, sabemos, temos a certeza, que Jesus nunca enganou ninguém, nem engana. Ele diz com toda a sinceridade
que ser seu discípulo é difícil e que os seus seguidores serão maltratados. E por isso, seguir a Jesus significa carregar uma cruz. Jesus disse que quem o quisesse seguir, toma a sua cruz e siga. O Senhor diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isto não deve ser surpresa para todos aqueles que obedecem ao Evangelho. Assim devemos esperar oposição e sofrimento, pois estas coisas são inevitáveis, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,12. Ele diz o seguinte: e na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Quando lemos o livro de Atos, podemos ver que onde quer que o Evangelho fosse pregado, todo tipo de perseguição se levantava contra os mensageiros de Cristo. Eles eram açoitados, presos, apedrejados e até mesmo decapitados. Aqueles que escolhem imitar e seguir a Cristo serão testados, sendo perseguidos. Mas alguém pode dizer: mas isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Perseguir um cristão não faz sentido. E porquê? Porque os animais e os malfeitores, os criminosos, sim, estes são perseguidos, mas os discípulos de Jesus não deviam ser perseguidos. Não deviam. Mas se os homens odiaram e perseguiram a Jesus, eles farão o mesmo com aqueles que seguem a Cristo. Mas a oposição sofrida pelos discípulos de Jesus é uma evidência de que os discípulos não são passivos. Ou seja, se vivemos ativos na obra do Senhor, se vivemos fazendo aquilo que o Senhor nos pede, anunciando o Evangelho aos outros, nós vamos sofrer. Nós sofreremos de uma maneira ou de outra. Porque realmente, se somos ativos e não passivos, se vivemos ativos no serviço ou ao serviço do Senhor, e por sermos ativos na evangelização, no testemunho, todos nós, um dia, mais dia, menos dia, sofreremos perseguição. De uma maneira ou de outra, seremos perseguidos. Alguns poderão pensar e até interrogarem-se: mas como é possível que as pessoas boas sejam perseguidas e maltratadas? Porquê? Sim, são perseguidas e maltratadas por causa de Cristo e por causa da justiça. Por causa de Cristo e da justiça. Jesus, no conhecido Sermão do Monte, diz realmente estas palavras que eu já li antes: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas tudo isto vos farão por amor do meu nome. Não é o discípulo mais que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se Cristo foi perseguido, nós não escaparemos. Então, por que nos perseguem, irmãos? É Jesus quem nos dá a resposta dizendo: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E porquê? Simplesmente por isto, porque somos seguidores dele, seguidores de Jesus. Nós não somos deste mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não somos do mundo, por isso é que o mundo nos odeia. Por isso é que o mundo nos detesta, nos persegue. Os membros da igreja que são mundanos, esses são amados pelo mundo.
não são perseguidos. Mas sabem o que diz Jesus? Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Ai de vós! Ai de nós, irmãos, se somos louvados, elogiados pelo mundo. Alguma coisa está mal em nós. Meditemos nesta afirmação. O bom exemplo ofende o mundo. O bom exemplo ofende o mundo. As pessoas mundanas não gostam da luz. Isto é, não gostam do bom exemplo dos cristãos. Os ímpios perseguem os filhos de Deus. E porquê? Porque o bom exemplo dos filhos de Deus ferem a consciência dos incrédulos. E por isso eles tentam silenciar-nos. Isto incomoda-os, irrita-os. E eles não querem ser impedidos de continuarem suas vidas mundanas. Não querem ser ensinados e repreendidos. Perseguem-nos porque os ensinamos, os convidamos a abandonar os seus caminhos, o mal, os convidamos a tomarem um rumo diferente de acordo com a vontade do Senhor. Não querem ser ensinados nem repreendidos. Perseguem-nos porque realmente nós os ensinamos, os exortamos e repreendemos. E eles não gostam disto, não simpatizam conosco. Notem uma passagem em João, no capítulo 3, versículos 19 a 21. João 3, 19 a 21, que nos diz assim: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Está aqui escrito. Há muitos anos já, não é? Os que praticam o mal não querem ser repreendidos. Não querem andar no caminho da luz. Querem praticar as suas ações das quais gostam, nas quais sentem prazer. E por conseguinte, eles então não são perseguidos. Não são perseguidos. Existem vários tipos de perseguição. Perseguição física, perseguição, agressões, por exemplo, insultos, calúnias, maldicência, desprezo, mentira, injúria, tudo isto são tipos de perseguição. Não é preciso que alguém nos apanhe e nos mata. Não. Basta dizerem mal de nós. Basta levantar uma mentira dizendo que nós fizemos isto, fizemos aquilo e realmente não é verdade. Há muita maneira de perseguir. Odiando-nos, desprezando-nos. Há muita maneira. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, dizia Jesus. E Lucas 6,22 diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados sois vós. Atos diz que, certa ocasião, estando os apóstolos na prisão, prenderam os apóstolos e açoitaram-nos. Açoitaram-nos, não é? Bateram-lhes, dizendo-lhes que não falassem mais em nome de Jesus. E então, os soltaram, mas não podiam falar no nome de Jesus. Lamentaram-se os apóstolos, irmãos. Esconderam-se. Fugiram. Não. Saindo da presença do Sinédrio, notem bem, saindo da presença do Sinédrio e depois da ameaça que lhes fizeram, eles regozijaram-se,
por terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. É maravilhoso isto. Eles podiam dizer, não vamos mais, vamos fugir daqui para fora, vamos embora para algum lado que não nos conheçam e acabou, nem falamos mais nada disto. Não. Eles ficaram felizes, eles ficaram contentes, porque sofreram por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Agora, irmãos, por que é que somos blasfemados e difamados? Por que é que nos injuriam? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Se nós corrermos com o mundo, praticando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, ninguém nos vai injuriar, ninguém nos vai acusar de nada, ninguém vai mentir contra nós, nem ninguém vai fazer alguma coisa que nos prejudique. Não. Se nós corremos com eles, se vamos no mesmo caminho, tudo bem. O que é que disseram sobre Jesus? Muita coisa, como nós sabemos, que não podemos mencionar tudo aqui. Mas disseram, tu és samaritano e tens demónio. E disseram também, acusaram-no de ser um comilão e bebedor de vinho. E fizeram-lhe muitas falsas acusações, conforme podemos ver, se não quiserem consultarem, em Mateus 27, 39 a 44. Sobre Paulo, em 2 Coríntios 10, disseram que as cartas dele eram graves e fortes, mas a sua presença corporal era fraca e a sua palavra era desprezível. Estão a ver? Que mal fez Paulo para dizerem estas coisas? E fizeram-lhe muitas falsas acusações, conforme podemos ver também em Mateus, capítulo 27, versículos 39 a 44. Sobre Paulo, em 2 Coríntios, disseram realmente que estas são umas palavras que parece que têm uma graça. Notem, alguns diziam a respeito de Paulo, que quer dizer este paroleiro? Que quer dizer este paroleiro? E outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a sua ressurreição. Isto é uma forma de perseguição, irmãos. Isto é perseguir alguém. Pondo-lhe rótulos que não tem razão de ser. O que quer dizer este paroleiro? E criticavam a sua aparência física. Tinha uma aparência fraca, desprezível. Se Paulo virasse a sua intenção de seguir a Jesus para seguir com eles, talvez Paulo fosse o melhor homem. Talvez não tivesse um só defeito. Por isso é assim, irmãos. E hoje, já ouviram falar dos humanistas? Estes são aqueles que destronam Deus e exaltam o homem, chamando-nos fanáticos, radicais, direitistas, etc. Somos todos. Para eles somos tudo isto. E porquê? Porque defendemos a moralidade bíblica, a santidade do casamento, a disciplina infantil, etc. E porque condenamos o aborto e todas as formas de imoralidade sexual, incluindo a homossexualidade, o consumo de drogas, o suicídio, a eutanásia, etc. Vamos só imaginar. Vamos ali, por exemplo, nós, os que são aqui do Porto, sabem onde é, mas vamos, por exemplo, ali ao Aleixo. E chegamos lá e começamos a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a dizer que aqueles que vão lá comprar a droga não façam isso, porque vão arruinar o seu corpo. Caiam todos em cima de nós num instante. Insultavam-nos, agrediam-nos e até nos matavam, se calhar. Só porque estávamos a aconselhar o bem àqueles que talvez estivessem recentemente a entranhar-se
neste hábito, neste vício, que tantos jovens têm desgraçado, não é? Que tantos jovens têm, enfim, levado a uma vida de inferno, a uma vida terrível. E ainda conforme Mateus, podemos falar de muita coisa, irmãos sabem tudo isto, não é? E ainda conforme Mateus 10, 34, 39, nós teremos problemas ou desavenças, conflitos e dissabores no seio da nossa própria família. Não é estranho. E tudo isto por causa de seguirmos a Jesus. Há famílias que, se um filho se converte e não segue os pais, por exemplo, que são católicos ou outra coisa qualquer, se eles não seguem, mandam-no embora, sair de casa, ou maltratam-no, proíbem disto ou daquilo, ou ao contrário. Se os pais se convertem, os filhos não querem aceitar essa disciplina que os pais agora querem mostrar-lhe. Não? Saem de casa e vão para onde calhar. Teremos problemas no seio da nossa própria família por sermos cristãos e por falarmos de coisas que os pais ou os filhos ou as noras ou os genros ou seja quem for não querem. Não querem que se fale daquilo. Não querem que os filhos sejam ensinados essas coisas. Bom, nós, se somos cristãos, irmãos, temos que aguentar a situação que pode acontecer a cada um de nós no seio da nossa família, entre os amigos, no emprego, aqui ou acolá. Temos que realmente aceitar e confiar em Deus, porque nunca seremos abençoados se nós sofrermos ou se praticarmos o mal. Não seremos abençoados. Deus não quer. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Que glória é essa? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Se fazemos o mal, se praticamos o mal, se somos reconhecidos pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas, como pessoas que vão atrás deste, daquele e fazem isto e aquilo, e no entanto dizem que são cristãos. Se nós andamos no mesmo caminho, que glória é essa? Pedro 4,15 diz: portanto, nenhum de vós sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus neste nome. Há uma dupla recompensa, irmãos, para os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, pelo facto de sermos cristãos. Há uma dupla recompensa. Em Mateus 5, 10, 12, Jesus fala de duas grandes bênçãos para aqueles que sofrem por causa dele. Primeira, 5, 10, não sei se já repararam, deles é o reino dos céus. Aqueles que sofrem por causa da justiça, por causa de Cristo, dão provas seguras de pertencerem ao reino dos céus. Segunda, grande é o vosso galardão nos céus. Quantas vezes já saltamos de alegria se alguma vez fomos perseguidos? Já saltamos alguma vez de alegria por sermos perseguidos? Quantas vezes nos alegramos sabendo que fulano e fulano e fulano não nos pode ver, nos persegue, diz mal de nós, nos insultam, enfim, essas coisas todas. Quantas vezes, irmãos? Já vimos aqui, quase no início, que aqueles cristãos que saíram da presença do Sinédrio regozijaram-se por terem sido julgados de sofrer afronta
pelo nome de Jesus. E quando foi que isso aconteceu? Depois de terem sido açoitados e serem proibidos de falar no nome de Jesus. E o versículo 42 desta passagem, Atos 5, diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Alguma coisa os impediu? A perseguição, os açoites, as injúrias, tudo o que lhes fizeram, alguma coisa os impediu de continuarem a falar de Jesus, de anunciarem o reino dos céus, de anunciarem o Evangelho aos homens? Nada os impediu. Eles continuaram em frente. E eu tenho a certeza, e os irmãos com certeza também têm a certeza, que Deus estava com eles. Nunca os abandonou e os ajudou. Que alegria se somos identificados com os profetas, com Cristo, com os apóstolos. Que alegria, irmãos, por causa da justiça e do nome de Jesus. Por isso, o pensamento de sofrermos pelo nome de Cristo, ou por causa da justiça, deve encher o nosso coração de alegria, porque se alguém padece como cristão, não se envergonhe, não desista, antes glorifique a Deus neste nome. Qual nome? Católico? Protestante? Evangélico? Crente? Batista? Qual nome? O nome de cristão. E este é o nome que nos identifica com Cristo. Cristão. E quem é glorificado, irmãos? Deus e seu Filho Jesus Cristo. Que assim seja, irmãos. Amém? Agora, com a graça de Deus, que nos vamos separar, cada um vai para os seus destinos, suas casas, seus lares, seja para onde for. Eu vos convido a que cantemos o hino número 28 e que estejamos onde estejamos, seja qual for o lugar, cada um de nós possa exaltar o Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nosso Deus e Rei. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, eternamente e para sempre, cada dia te bendirei, e louvarei teu nome, eternamente e para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Geração a geração celebrará tuas obras e anunciará teus poderosos feitos, na formosura da tua glória, e em teus feitos meditarei. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Alessandro que nos despeça com uma oração.
Dios bendito, Padre Santo, Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de permitirnos estar aquí, Señor, colaborarte en espíritu y en verdad. Esperamos que haya sido todo de tu agrado, Señor, que sea tu palabra la que siempre nos guíe. Permítenos permitirnos que aún aprendimos, Señor, y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que aún no lo han hecho. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Só mais um bocadinho, Madeleine. É verdade. Eu falei no Alessandro porque